Considere, pode ser? Então vamos lá. Considere os pacientes de AIDS classificados em 3 grupos de risco: hemofílicos, homossexuais e toxomanos, num certo país de 75 pacientes. Verificou-se que 41 são homossexuais, 9 são homossexuais e hemofílicos e não são toxomanos, 7 são homossexuais e toxomanos e não são hemofílicos, 2 são hemofílicos e toxomanos e não são homossexuais, 6 pertencem apenas ao grupo de risco dos toxomanos. O número de pacientes que são apenas hemofílicos é igual ao número de pacientes que são apenas homossexuais. O número de pacientes que pertencem simultaneamente aos 3 grupos de risco é a metade do número de pacientes que não pertencem a nenhum grupo de risco. Quantos pacientes pertencem simultaneamente aos 3 grupos de risco? Então, todo mundo está percebendo que é um texto longo, é um texto que tem muita informação e que, se a gente não for organizado, a gente vai se atrapalhar. Mas vamos lá. Quantos pacientes eu tenho à minha disposição? 75. Mas esses pacientes foram divididos em quantos grupos? 3. Homossexuais, hemofílicos e toxomanos. Então, eu tenho 3 conjuntos, até 3 conjuntos. A melhor maneira, a gente pensa no diagrama ou numa tabela, galera? Massa. Então, ó, eu vou chegar aqui, ó, e vou criar a seguinte situação. Eu vou imaginar que aqui eu tenho exatamente os 75 pacientes. Então, ó, aqui eu tenho exatamente os 75 pacientes. Esses pacientes foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos homossexuais, o segundo grupo, o grupo dos hemofílicos e, naturalmente, o terceiro grupo, que é o grupo dos toxomanos. Mas uma coisa é fato, aqui dentro, ó, existem 75 pacientes. Agora, vamos pensar juntos? Então, e agora eu começo por onde? Sempre pela pergunta. Qual é a pergunta que foi feita para vocês? Qual o número de pacientes que pertencem aos 3 grupos de risco? Poxa, quem pertence aos 3 grupos de risco, necessariamente está na região comum aos 3 conjuntos. Mas ele, olha para mim, olha que sacada. Repete comigo. O número de pacientes que pertencem aos 3 grupos de risco, fala. O número de pacientes que pertencem aos 3 grupos de risco é a metade. É a metade. O número de pacientes que não pertencem a nenhum grupo de risco. O número de pacientes que não pertencem a nenhum grupo de risco. Ou seja, essa quantidade é a metade de quem está aqui fora. Se aqui é X, se é a metade, aqui tem que ser quanto, gente? 2x. Pode observar a quantidade, o número de pacientes que pertencem aos 3 grupos de risco, X. É a metade do número de pacientes que não pertencem a nenhum grupo de risco. Tudo certo? Outra informação importante. Eu digo para você o seguinte, eu digo, ó, o número de pacientes que são apenas hemofílicos é igual ao número de pacientes que são apenas homossexuais. O número de pacientes que são apenas hemofílicos é igual ao número de pacientes que são apenas homossexuais. Então, vamos fazer o seguinte, hemofílico está aqui, homossexuais está aqui. Não vamos copiar não, se liga. Olha aí, pessoal. Então, eu vou admitir que eu tenho aqui exatamente azinho. Esse azinho, gente, está implicando o quê? Olha, é hemofílico, sim ou não? Sim. Não chutei? Sim. É homossexual? Não. Ele é toxomano? Não. Então ele é apenas o quê? Hemofílico. Mas o número de pacientes que são apenas hemofílicos é igual ao número de pacientes que são apenas o quê? Homossexuais. Ou seja, se aqui é azinho, aqui tem que ser o quê? Azinho. Mas tem uma outra informação importante também. Qual é a outra informação importante?
6 pacientes pertencem apenas ao grupo de risco dos toxomanos. 6 pacientes são apenas toxomanos, somente, exatamente toxomanos. Então, ó, os 6 pacientes, eles estão exatamente aqui. Ó, são toxomanos sim ou não? Mas são homossexuais? Não. São hemofílicos? Não. Então, são apenas o quê? Toxomanos. Mas, gente, o erro maior vai surgir agora. Porque olha só o que eu disse para ti. Poxa, presta atenção ao texto. Presta atenção ao texto. O problema não é matemático, o problema é textual, é linguístico, pode ter certeza disso. Olha o que eu quero de vocês, escuta. 2 são hemofílicos e toxomanos, mas não são homossexuais. Se 2 são hemofílicos, toxomanos e não são homossexuais, eu estou dizendo para vocês que os 2 são apenas o que, pessoal? Hemofílicos e toxomanos. Ou seja, eu vou dizer que 2 está aqui. Vamos ver comigo? Repete. 2. Não, bora. 2 são hemofílicos. São toxomanos. Mas não são homossexuais. Gente, o hábito faz que muita gente faça assim, 2 é tudo, então vai ser 2 menos X. Galera, no texto eu disse isso, escuta. 2 são hemofílicos e toxomanos. Eu disse isso? Eu disse o quê? 2 são o quê? Hemofílicos e toxomanos, mas não são o quê? Homossexuais. Galera, olha agora, presta atenção. Eu disse 7 são homossexuais e toxomanos. 7 são homossexuais e toxomanos. E não são hemofílicos. Ou seja, 7 são apenas o que? Homossexuais e toxomanos. 9 são homossexuais e hemofílicos, mas não são toxomanos. Então, os 9 são apenas o que? Homossexuais e hemofílicos. Então, aqui, ó, eu vou colocar o quê? Leia para ter certeza, ó. 9 são homossexuais, são hemofílicos, mas não são o quê? Toxomanos. A última informação que foi dada para a gente foi a seguinte: 41 são homossexuais. Vocês concordam comigo? 41 são homossexuais. Gente, o conjunto homossexuais é exatamente, ó, esse círculo todinho aqui, ó. Esse círculozinho aqui preto é o conjunto homossexuais. Meu povo, aqui dentro, ao todo, existem quantas pessoas, por favor? 41. Só que dentre as 41, você já usou quantas? 9, X e 7. Ou seja, se das 41 você retira quem usou, você vai ficar aqui com 25 menos X. Por favor, me ajuda. 25 menos X, fala. 25 menos X. São apenas homossexuais. Ei, mas eu disse no início que a quantidade de pessoas que são apenas homossexuais é igual à quantidade de pessoas que são apenas o quê? Hemofílicos. Ou seja, se isso aqui é 25 menos X, isso aqui tem que ser quanto, gente? 25 menos X. Galera, vou rolar aqui. Sim ou não? Agora, preciso de vocês comigo. Vocês concordam com o Darman que se Darman somar essa galera todinha aqui de dentro, ele vai estar trabalhando com todos os pacientes, sim ou não? Sim. E esse total tem que ser quanto, galera? 75. Então, pensa comigo numa coisa. 2x, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Esse somatório todinho, galera, tem que dar o quê? 75. Mas é muita conta, não é? Vamos tentar se ligar e diminuir o trabalho? Olha só o que eu vou fazer. Galera, por favor, se eu pegar
todos os homossexuais. Se eu somar logo os homossexuais, se eu somo os homossexuais, esse somatório aqui vai ter que dar quanto, Eixo, por favor? 41. Então eu já sei que eu tenho 41 mais. Galera, se eu já usei essa galera, que são todos os homossexuais, eu usei 41, usei 41 mais quem, por favor? 25 menos X. Pessoal, mais quem, por favor? 2. Mais quem, por favor? 6. Mais quem, por favor? 2x. E isso aqui tem que dar quanto? 75. Galera, o que a gente está procurando? O valor de quem mesmo? X. E o que é X, por favor? O número de pacientes que pertencem aos 3 grupos de quê? Risco. Então, olha só agora, vê. Menos X mais 2x vai dar para dar X. Isso vai ser igual a 41 com 25, dá quanto, gente? Mais 8 vai dar 74. 74 está positivo, passa para cá o quê? 75 menos 74 vai dar quanto? Não venha dizer para dar não. Dá moço, tá, não fiz isso tudo para encontrar um. Qual é o problema? Agora me diz uma coisa, vamos aqui comigo? Repete comigo, pessoal. Um paciente fala. Pertence aos 3 grupos de risco. Pessoal, 1 é uma parte dos 75, sim ou não? Sim. Então a parte do todo vai ser o quê? Percentual. Ficou claro? Tranquilo? Maravilha mesmo? Tudo em ordem?